E depois dos 60, tudo muda de forma silenciosa, mas profunda. Aqueles carboidratos que sempre fizeram parte da rotina, o pão no café da manhã, os cereais saudáveis, aquele lanchinho rápido no meio da tarde, podem estar trabalhando contra o seu corpo sem que você perceba. Por décadas, ouvimos que os carboidratos são a principal fonte de energia. Mas a verdade é que, com o passar dos anos, o organismo já não lida com eles da mesma maneira. Em vez de nutrir músculos e cérebro, os tipos errados acabam sobrecarregando o pâncreas, inflamando as artérias e acelerando o envelhecimento silenciosamente. Estudos recentes mostram que certos carboidratos podem aumentar em até 70% o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e, ao mesmo tempo, prejudicar a memória, favorecer a perda de massa muscular e diminuir a disposição. O mais alarmante é que a maioria dos idosos consome ao menos um desses alimentos perigosos todos os dias, sem sequer imaginar o impacto que causam. Mas há uma boa notícia: nem todos os carboidratos são vilões. Pelo contrário, alguns deles são poderosos aliados da saúde, capazes de fortalecer o coração, proteger a memória, reconstruir músculos e manter o intestino ativo e saudável. O segredo está em saber escolher. Existem 4 tipos de carboidratos que devem ser evitados a todo custo, depois dos 64 que precisam estar presentes na sua rotina, se o objetivo é manter a independência, a mobilidade e a mente afiada por muitos anos. Entre os piores, há um em especial que está na maioria das cozinhas e que já foi associado ao aumento do risco de demência precoce e até de problemas cardíacos graves. Por outro lado, o melhor carboidrato da lista tem sido estudado por seus efeitos impressionantes sobre o envelhecimento, ajudando o corpo a se recuperar de dentro para fora. Um dos exemplos mais comuns é o pão branco tradicional, aquele que por muito tempo fez parte da mesa de tantas famílias. Apesar de parecer inofensivo, ele é produzido com farinhas ultra-refinadas que o corpo digere com extrema rapidez, provocando picos de glicose no sangue quase imediatos. Isso poderia ser facilmente compensado em um organismo mais jovem, mas com o passar dos anos, o metabolismo desacelera e o corpo não consegue mais lidar com essas oscilações tão bem. Esse processo silencioso contribui para o aumento da resistência à insulina, sobrecarga do pâncreas e inflamações internas que, com o tempo, comprometem vários sistemas do organismo. Além disso, esse tipo de pão praticamente não oferece fibras, deixando o intestino e a microbiota desprotegidos. Sem fibras, o sistema digestivo perde força, a imunidade enfraquece e a inflamação crônica se espalha de forma silenciosa, acelerando ainda mais os sinais do envelhecimento. O que parecia um simples hábito cotidiano pode, na verdade, estar contribuindo para a perda de saúde, de energia e de qualidade de vida. Por isso, entender quais alimentos ajudam e quais atrapalham se torna essencial para quem deseja viver mais, com vitalidade e lucidez. É por isso que tantas pessoas acima dos 60 anos que ainda consomem pão branco com frequência acabam sentindo mais inchaço, dores nas articulações e uma queda significativa na disposição. E o problema não para aí. Grande parte dos pães industrializados está cheia de aditivos, óleos hidrogenados, açúcares escondidos e farinhas enriquecidas que parecem saudáveis, mas na prática não oferecem quase nenhum benefício real ao corpo. Em vez de nutrir, esses produtos aceleram a perda de massa muscular, aumentam o acúmulo de gordura nas artérias e favorecem justamente as condições que se quer evitar. Um exemplo marcante é o de uma senhora de 72 anos que acreditava estar fazendo uma escolha leve ao comer sua tradicional torrada com chá todas as manhãs. No entanto, com o tempo, começou a sentir cansaço constante e dificuldades de concentração. Após uma avaliação, descobriu que suas variações de glicose estavam totalmente desreguladas, mesmo sem consumir doces. A mudança veio quando ela substituiu o pão tradicional por opções mais ricas em fibras e nutrientes. Em poucas semanas, sua energia voltou ao normal e aquela sensação de confusão mental logo pela manhã desapareceu. A solução está em escolher alimentos que realmente alimentam o corpo. Optar por pães integrais de grãos germinados ou preparações feitas com farinhas menos processadas pode fazer uma enorme diferença. Sempre que possível,
vale trocar o pão por pequenas porções de alimentos naturais e ricos em fibras, como lentilhas ou batata doce, que oferecem energia estável, mais nutrientes e protegem o organismo de desgastes silenciosos. Cada fatia de pão branco parece inofensiva, mas, com o tempo, representa um passo a mais em direção à fadiga, à perda de força e ao desequilíbrio metabólico. Depois dos 60, não se trata apenas de um alimento simples. Ele pode se tornar um sabotador silencioso da sua saúde. Outro grande vilão são os famosos biscoitos e bolachas de arroz, frequentemente divulgados como alternativas leves e indicadas para dietas. Eles são vendidos como um lanche saudável, sem culpa e ideal para quem quer perder peso. No entanto, para quem já passou dos 60, eles podem ser um dos carboidratos mais enganosos e prejudiciais. O problema está no processo de produção. Ao transformar o arroz branco em pequenos discos estourados, quase todos os nutrientes, fibras e a camada de farelo são eliminados, restando basicamente amido puro. O resultado é um alimento que se comporta no corpo quase como açúcar refinado. Esses biscoitos têm um índice glicêmico extremamente elevado, chegando a ultrapassar o de alguns doces. Isso significa que, logo após o consumo, a glicose no sangue dispara, forçando o pâncreas a produzir grandes quantidades de insulina. Pouco tempo depois, o corpo sofre uma queda brusca de energia, trazendo cansaço, tremores e uma vontade intensa de comer mais. Para quem já está nessa fase da vida, esse ciclo de picos e quedas é especialmente prejudicial, pois aumenta a perda de massa muscular, favorece inflamações internas e pode danificar os vasos sanguíneos. Além disso, esses lanches oferecem pouquíssimos nutrientes. Como quase não contém fibras, proteínas ou gorduras boas, não ativam os hormônios responsáveis pela saciedade, fazendo com que a fome volte rapidamente. Muitas pessoas acabam consumindo mais do que deveriam e, paradoxalmente, ganham peso acreditando que estão fazendo uma escolha saudável. E, para piorar, muitas versões saborizadas desses produtos contêm açúcares escondidos, aromatizantes artificiais e outros aditivos que prejudicam ainda mais o equilíbrio do organismo. Esse é o ponto crucial. Depois dos 60, cada escolha alimentar faz diferença. O segredo não está em eliminar todos os carboidratos, mas sim em identificar quais são os que ajudam o corpo a manter energia, força e vitalidade, e quais aceleram o desgaste e o envelhecimento silencioso. Muitos desses produtos ainda vêm cobertos por maltodextrina, aromatizantes artificiais, excesso de sódio e adoçantes que prejudicam o intestino e aumentam a pressão arterial. Para quem já enfrenta problemas como refluxo, inchaço ou sensibilidade intestinal, o consumo frequente pode agravar os sintomas e desorganizar o equilíbrio da flora intestinal, deixando o corpo mais inflamado e com déficit de nutrientes ao longo do tempo. É o caso de um senhor de 68 anos que acreditava estar fazendo uma boa escolha ao consumir biscoitos de arroz diariamente para controlar o colesterol. Ele comia de 3 a 4 por dia, entre as refeições. Mas, em vez de emagrecer, ganhou gordura abdominal e começou a enfrentar quedas bruscas de energia durante a tarde, a ponto de precisar tirar cochilos para se recuperar. A mudança só veio quando trocou esses lanches por pequenas porções de oleaginosas e alimentos integrais mais nutritivos. Em pouco tempo, sua disposição voltou e a circunferência abdominal reduziu de forma significativa. Se a vontade é de comer algo crocante, o ideal é deixar de lado os produtos ultraprocessados e apostar em opções naturais que realmente nutrem o organismo. Amêndoas, nozes, sementes de abóbora e outros alimentos ricos em proteínas, fibras e gorduras boas ajudam a manter os níveis de glicose estáveis, evitando picos e quedas de energia. Até mesmo uma fatia de pão integral de qualidade com um pouco de abacate pode ser uma alternativa muito mais saudável para o coração, o cérebro e o metabolismo. O fato é que esses biscoitos de arroz que parecem inofensivos são verdadeiras bombas escondidas de açúcar no sangue. Depois dos 60 anos, cada pico e cada queda de glicose aceleram o envelhecimento do corpo de forma silenciosa e perigosa. Outro hábito que parece inocente,
mas pode estar drenando sua saúde, é começar o dia com os tradicionais cereais de café da manhã. Eles são vendidos como opções leves, coloridas, crocantes e reforçadas com vitaminas. Mas para quem já passou dos 60, essa escolha pode ser um dos maiores erros da rotina alimentar. A grande maioria desses produtos é feita com grãos refinados, triturados e desprovidos das fibras naturais que protegem o organismo. O que sobra é basicamente amido de digestão rápida que o corpo processa como se fosse açúcar puro. Com o passar dos anos, o organismo se torna menos sensível à insulina e o pâncreas precisa trabalhar muito mais para tentar controlar a glicose. Por isso, ao começar o dia com uma tigela de cereais industrializados, o corpo é submetido a uma verdadeira sobrecarga de açúcar logo pela manhã. Estudos recentes apontam que o consumo frequente desses produtos aumenta significativamente o risco de desenvolver síndrome metabólica, um conjunto de condições que envolvem acúmulo de gordura abdominal, alterações na pressão arterial e descontrole dos níveis de glicose. O mais preocupante é que até as opções que parecem saudáveis podem enganar. Muitos cereais são estourados, prensados ou flocados, o que os torna de digestão extremamente rápida, causando picos glicêmicos ainda mais acentuados. Além disso, diversas versões contêm xaropes, concentrados de frutas e adoçantes com nomes diferentes, mas que na prática são apenas variações de açúcar. Em algumas porções, a quantidade pode ultrapassar os 20 gramas por refeição, mais do que em certos doces tradicionais. E para quem ainda combina esses cereais com leite desnatado, acreditando estar fazendo a melhor escolha, o impacto é ainda maior, já que o excesso de açúcar não vem acompanhado das gorduras boas que ajudariam a retardar a absorção. Esse conjunto de fatores cria um efeito silencioso, mas devastador para a saúde ao longo dos anos, especialmente para quem busca preservar a energia, a memória e a vitalidade depois dos 60. O açúcar não é o único problema. Muitos cereais industrializados escondem substâncias como fosfatos e emulsificantes que, ao longo do tempo, enfraquecem a barreira intestinal e reduzem a absorção de minerais essenciais, como cálcio e magnésio. Isso explica por que tantas pessoas que consomem esses produtos diariamente acabam apresentando ossos mais frágeis, cãibras frequentes e níveis mais altos de inflamação. Um exemplo marcante é o de uma senhora de 72 anos que acreditava estar cuidando da saúde ao incluir cereais no café da manhã todos os dias. Ela não entendia por que estava ganhando gordura abdominal, sentindo-se cansada durante toda a manhã e sofrendo com dores nas articulações. Quando decidiu cortar o consumo e substituir por alimentos integrais mais nutritivos, como aveia combinada com frutas frescas, os resultados vieram rapidamente. Mais energia, menos desconfortos e uma melhora significativa na disposição geral. Para quem precisa de opções práticas, há alternativas muito melhores. Preparações simples, como iogurte natural sem açúcar com sementes, ovos cozidos ou pequenas porções de alimentos integrais, oferecem mais equilíbrio para o organismo, ajudam a controlar a glicose e fornecem nutrientes que protegem os músculos, o cérebro e o sistema imunológico. Ao contrário dos cereais industrializados, esses alimentos mantêm a energia estável e evitam os picos e quedas que desgastam o corpo. A verdade é que muitos desses produtos coloridos e atraentes são, na prática, pequenas bombas silenciosas que aceleram o envelhecimento por dentro. Outro grande vilão que se esconde na rotina de muitas pessoas são as batatas fritas. Crocantes, douradas e aparentemente inofensivas, elas carregam um dos impactos mais silenciosos e perigosos para o organismo depois dos 60 anos. À primeira vista, parecem apenas batatas, mas o processo de corte, imersão em óleos superaquecidos e o excesso de sal transformam esse alimento simples em algo altamente prejudicial. Por natureza, as batatas já possuem um índice glicêmico elevado, o que significa que elevam a glicose rapidamente. Mas quando são fritas, o efeito se intensifica. Sem fibras e sem nutrientes que atuem como proteção, os amidos se transformam em glicose quase instantaneamente, sobrecarregando o organismo. Após os 60, isso se torna ainda mais arriscado.
pois a sensibilidade à insulina diminui e o corpo demora mais para estabilizar os níveis de açúcar no sangue. O resultado imediato pode ser cansaço e dificuldade de concentração após as refeições, mas os efeitos a longo prazo são ainda mais preocupantes. Danos aos vasos sanguíneos, enfraquecimento dos nervos e um risco maior de declínio cognitivo. Pesquisas recentes mostram que o consumo frequente de batatas fritas está relacionado a um aumento expressivo na probabilidade de desenvolver resistência à insulina, endurecimento das artérias e até um maior risco de derrames. Além disso, a maneira como são preparadas contribui para potencializar o problema. A maioria delas é feita com óleos vegetais refinados, que, quando submetidos a altas temperaturas, liberam compostos inflamatórios que circulam pelo organismo, acelerando o desgaste de diversos sistemas. Em muitos lugares, esses óleos são reutilizados várias vezes, o que intensifica a liberação de substâncias tóxicas associadas ao envelhecimento precoce, ao aumento de inflamações e até a riscos mais sérios para a saúde. O que parece um simples acompanhamento pode, na verdade, estar acelerando silenciosamente os sinais do tempo no corpo. Quando esses compostos tóxicos entram na corrente sanguínea, desencadeiam um processo silencioso de estresse oxidativo que danifica as células, endurece as artérias e enfraquece as defesas naturais do organismo. Não é por acaso que tantas pessoas que consomem frituras com frequência relatam piora nas dores articulares, problemas digestivos e até uma recuperação mais lenta após doenças. Além disso, há outro fator perigoso escondido nas batatas fritas: o excesso de sal. Uma porção considerada pequena pode conter mais de 300 mg de sódio, mas, na prática, quase ninguém fica apenas nessa quantidade. Porções maiores facilmente ultrapassam 200 mg, o que corresponde a mais da metade do limite diário recomendado em uma única refeição. Esse excesso sobrecarrega o coração, aumenta a pressão arterial e exige muito mais esforço dos rins, que já funcionam de forma mais delicada com o passar dos anos. O resultado é o aumento de inchaços nas pernas e tornozelos, maior risco de insuficiência cardíaca e até perda de equilíbrio devido à retenção de líquidos e ao desconforto nas articulações. E o problema não está apenas nos efeitos físicos, mas também no lado emocional. As batatas fritas costumam estar presentes em encontros familiares, celebrações e momentos de prazer. Isso cria uma relação de apego com o alimento, o que torna ainda mais difícil reduzir o consumo. No entanto, esse conforto emocional vem acompanhado de um preço alto: inflamação crônica, maior risco cardiovascular, perda de massa muscular e impacto negativo na memória. A boa notícia é que não é preciso eliminar as batatas da dieta, mas sim aprender a prepará-las de forma mais saudável. Uma alternativa simples é assar pedaços de batata doce com azeite, alho e ervas, preservando fibras, antioxidantes e fornecendo carboidratos de absorção mais lenta que mantém a energia estável. Outra opção é assar batatas comuns com a casca, o que ajuda a preservar os nutrientes e evita picos bruscos de glicose. Além disso, combiná-las com proteínas magras e vegetais verdes cria uma refeição mais equilibrada, evitando o acúmulo de gordura e protegendo a saúde do coração e do cérebro. Esses ajustes simples fazem uma enorme diferença, especialmente após os 60 anos, quando cada escolha alimentar tem um impacto direto na vitalidade e na longevidade. Já vimos como 4 tipos de carboidratos, do pão branco às batatas fritas, podem comprometer a saúde silenciosamente, drenando energia, acelerando a inflamação e antecipando sinais de envelhecimento. Mas nem todos os carboidratos são inimigos. Pelo contrário, alguns podem ser poderosos aliados para quem deseja manter força, disposição e clareza mental. Eles ajudam a estabilizar a glicose, preservam a massa muscular, fortalecem o intestino e mantêm a mente ativa, fornecendo a energia necessária para aproveitar melhor cada fase da vida. A chave está em escolher alimentos que trabalhem a favor do organismo, respeitando as mudanças naturais que acontecem com o passar dos anos. Ao trocar carboidratos que provocam picos e quedas de energia por aqueles que oferecem combustível estável e duradouro, o corpo responde com mais força, proteção e vitalidade.
Um exemplo surpreendente disso está nos pequenos, mas poderosos grãos de ervilha. Apesar de muitas vezes serem subestimadas e tratadas como apenas um acompanhamento simples, as ervilhas carregam nutrientes essenciais capazes de proteger os músculos, favorecer a saúde intestinal e manter os níveis de glicose equilibrados. Para quem busca viver mais e melhor, elas podem ser uma das escolhas mais inteligentes e eficazes. Diferente dos carboidratos de absorção rápida, como o arroz branco ou as batatas, as ervilhas são ricas em amido resistente e fibras solúveis, o que faz com que sejam digeridas lentamente. Isso ajuda a evitar aquelas oscilações bruscas de glicose que tanta gente sente. Quando o açúcar no sangue dispara, a insulina aumenta e logo depois vem a queda de energia que deixa o corpo cansado, a mente confusa e a disposição no chão. Com as ervilhas, a energia se mantém estável por mais tempo e a clareza mental permanece ao longo do dia. Mas os benefícios vão muito além do controle da glicose. Entre os vegetais ricos em carboidratos, elas estão entre os poucos que contêm leucina, um aminoácido especial que envia ao corpo um sinal poderoso: construa e preserve os músculos. Isso é essencial, pois depois dos 60 anos, o organismo naturalmente entra em um processo mais acelerado de perda muscular, conhecido como sarcopenia. Sem alimentos que forneçam nutrientes como a leucina, essa perda se intensifica, comprometendo a força, o equilíbrio e até a independência nas atividades do dia a dia. Pesquisas recentes mostraram que pessoas que consumiam leguminosas como as ervilhas pelo menos 3 vezes por semana preservaram uma quantidade significativamente maior de massa muscular, mesmo sem praticar exercícios. Em termos práticos, isso pode significar a diferença entre precisar de ajuda para subir um lance de escadas ou conseguir fazer isso com segurança e confiança. As ervilhas também atuam de forma positiva na saúde intestinal. Elas contêm compostos vegetais que reduzem a inflamação na mucosa do intestino, o que é fundamental, pois quando essa região está irritada, até mesmo os alimentos mais saudáveis se tornam mais difíceis de digerir e absorver. Um intestino inflamado rouba energia, enfraquece o sistema imunológico e prejudica a clareza mental. Ao reduzir a inflamação e alimentar as bactérias benéficas, as ervilhas ajudam o organismo a aproveitar melhor todos os nutrientes consumidos, potencializando os benefícios de uma alimentação equilibrada. Para aproveitar ao máximo esses benefícios, a forma de preparo faz toda a diferença. Evite cozinhar demais, pois isso destrói parte das fibras e dos compostos antioxidantes. O ideal é cozinhá-las no vapor rapidamente e finalizar com um fio de azeite ou um toque de alho, o que ainda ajuda na absorção dos nutrientes. Elas podem ser adicionadas a sopas, saladas, risotos ou combinadas com outros grãos, trazendo equilíbrio entre energia e nutrição. Pense nas ervilhas como carboidratos anabólicos. Não servem apenas para fornecer combustível, mas também para fortalecer músculos, apoiar a digestão e preservar a vitalidade. Incorporá-las à alimentação pelo menos 3 vezes por semana pode significar mais força, melhor equilíbrio e um funcionamento intestinal mais saudável. Outro aliado poderoso são os flocos de aveia cortados, que atuam como uma verdadeira proteção para o coração, o cérebro e a estabilidade da glicose. Por décadas, a aveia tem sido considerada um alimento importante para a saúde. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. Nem todos os tipos são iguais. As versões instantâneas e altamente processadas são digeridas rapidamente, elevando os níveis de açúcar no sangue quase da mesma forma que um doce. Isso provoca picos de glicose, quedas bruscas de energia, cansaço mental e aumento de processos inflamatórios. Já os flocos de aveia cortados preservam a estrutura natural do grão, o que faz com que sejam absorvidos lentamente, liberando a glicose de forma gradual na corrente sanguínea. Esse processo mais equilibrado dá um descanso ao pâncreas, evita sobrecargas e mantém os níveis de energia constantes por muito mais tempo. Para quem está acima dos 60 anos, essa diferença é crucial. Ajuda a prevenir oscilações perigosas, protege o sistema cardiovascular e contribui para manter o cérebro ativo e saudável. Além disso, a aveia é rica em beta-glucanas,
Fibras especiais que atuam diretamente na redução do colesterol ruim, favorecem o controle da pressão arterial e reforçam a imunidade, tornando-a um dos melhores carboidratos para começar o dia com mais força e equilíbrio. O que torna os flocos de aveia cortados tão especiais é a alta concentração de beta-glucanas, um tipo único de fibra solúvel que atua como uma verdadeira proteção para o organismo. Essa fibra ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim ao se ligar a ele no intestino, facilitando sua eliminação, além de diminuir processos inflamatórios que estão na base de problemas como artrite, doenças cardíacas e até o declínio da memória. As beta-glucanas também fortalecem a barreira intestinal, impedindo que compostos nocivos escapem para a corrente sanguínea e causem danos silenciosos ao corpo. Pesquisas recentes mostram que adultos acima dos 60 anos que consomem aveia cortada diariamente podem reduzir significativamente o colesterol ruim e melhorar marcadores importantes de inflamação. Isso se traduz em articulações mais saudáveis, memória mais afiada e um coração mais protegido. Mas os benefícios não param por aí. Essas fibras também alimentam as bactérias benéficas do intestino, favorecendo a produção de compostos que ajudam na regeneração da mucosa intestinal e até influenciam no equilíbrio do humor, graças ao aumento natural da produção de serotonina. Isso significa menos inchaço, digestão mais eficiente e uma sensação de bem-estar que reflete diretamente na disposição diária. Além disso, as beta-glucanas estimulam o sistema imunológico, ajudando o corpo a reagir com mais rapidez contra infecções e a se recuperar com mais eficiência. Para aproveitar todos esses benefícios, o preparo faz diferença. Os flocos de aveia cortados levam um pouco mais de tempo para cozinhar, cerca de 15 a 20 minutos, mas o resultado compensa. O ideal é prepará-los com água ou leites vegetais sem adição de açúcar, evitando versões prontas e ultraprocessadas. Adicionar canela pode ajudar a equilibrar os níveis de glicose, e complementos como frutas ricas em antioxidantes ou sementes moídas potencializam ainda mais o efeito anti-inflamatório. Evite açúcares, xaropes ou pacotes aromatizados, pois eles anulam grande parte dos benefícios que a aveia pode oferecer. Para quem enfrenta oscilações de energia, colesterol elevado ou cansaço frequente, esse alimento pode ir muito além de um simples café da manhã. É um verdadeiro cuidado preventivo para o corpo e para a mente. Outro alimento que merece destaque são as batatas doces, um verdadeiro supercarboidrato quando o assunto é energia, visão e saúde intestinal. Ao contrário de outros alimentos ricos em amido, elas trabalham em sintonia com as necessidades do organismo, fornecendo nutrientes que sustentam a vitalidade e ajudam a equilibrar funções essenciais do corpo. Diferente das batatas comuns, que podem provocar picos rápidos de glicose, a batata doce oferece carboidratos complexos de absorção lenta, liberando energia de forma gradual e constante. Isso evita oscilações perigosas nos níveis de açúcar no sangue, previne quedas de disposição e reduz os riscos de desenvolver resistência à insulina com o passar do tempo. Rica em beta-caroteno, a batata doce também se destaca pelo impacto positivo na visão e na imunidade. O organismo transforma esse pigmento vegetal em vitamina A, nutriente essencial para a saúde ocular e para o fortalecimento das defesas naturais do corpo. Esse é um ponto importante, porque muitas pessoas, especialmente após os 60 anos, apresentam deficiência desse nutriente sem perceber, o que pode afetar a proteção contra infecções e a capacidade de manter a visão nítida. Incorporar a batata doce à alimentação pode, portanto, fazer uma grande diferença para quem busca mais energia, resistência e bem-estar no dia a dia. A deficiência de vitamina A, tão comum após os 60 anos, pode enfraquecer silenciosamente o sistema imunológico, retardar o processo de cicatrização e até comprometer a visão. Pesquisas recentes mostram que pessoas que consomem com frequência vegetais alaranjados, como a batata doce, apresentam melhor retenção de memória, menos episódios de resfriados e um risco reduzido de desenvolver degeneração macular, uma das principais causas de perda de visão na terceira idade. Além disso, a batata doce contém um tipo especial de carboidrato chamado amido resistente, principalmente quando é cozida e depois resfriada.
Esse amido serve como alimento para as bactérias benéficas do intestino, que produzem butirato, um ácido graxo de cadeia curta capaz de reduzir inflamações, fortalecer a barreira intestinal e diminuir o risco de doenças no cólon. Para quem sofre com desconfortos digestivos, como inchaço, sensibilidade intestinal ou digestão lenta, a substituição de carboidratos refinados por batata doce preparada da maneira correta pode trazer melhorias notáveis no bem-estar. Outro benefício importante está na presença de minerais essenciais como magnésio e potássio, que desempenham papéis cruciais na saúde do coração, na força dos ossos e na contração muscular. Com o envelhecimento, e muitas vezes devido ao uso de certos medicamentos, os níveis desses minerais podem cair, aumentando as chances de cãibras noturnas, sensação de pernas inquietas, batimentos irregulares e até fraqueza muscular. Ao incluir a batata doce na alimentação, muitos desses sintomas podem ser prevenidos ou atenuados, proporcionando mais equilíbrio e vitalidade para o dia a dia. Para aproveitar ao máximo seus benefícios, o segredo está no preparo. O ideal é a sala inteira com a casca, pois é nela que se concentram fibras e antioxidantes essenciais. Evite coberturas açucaradas, que anulam parte dos efeitos positivos, e prefira temperos naturais, como canela, cúrcuma ou alecrim, que potencializam a ação anti-inflamatória. Para melhorar ainda mais a saúde intestinal, uma boa estratégia é cozinhar a batata, deixá-la esfriar e só então reaquecê-la, aumentando a quantidade de amido resistente que alimenta as bactérias benéficas. Incorporar a batata doce na rotina não é apenas uma escolha saudável. Pode ser o diferencial entre acordar cansado e sem energia ou começar o dia com disposição, clareza mental e equilíbrio digestivo. Por fim, entre os melhores aliados da saúde após os 60, as lentilhas ocupam um lugar de destaque. Diferente de muitos alimentos ricos em carboidratos, elas não apenas fornecem energia, mas também ajudam a reparar, proteger e fortalecer o organismo de dentro para fora. Ricas em amido de digestão lenta, proteínas que preservam a massa muscular e fibras que cuidam da saúde intestinal, elas são um verdadeiro pacote de benefícios. As lentilhas têm baixo índice glicêmico, o que significa que são digeridas de forma gradual, liberando glicose no sangue de maneira controlada. Isso evita os picos perigosos que desgastam o metabolismo e ajudam a manter a energia estável por mais tempo. Estudos mostram que pessoas que consomem lentilhas ao menos 3 vezes por semana apresentam melhores níveis de glicose em jejum, maior sensibilidade à insulina e um equilíbrio mais saudável do colesterol. Além de estabilizar a glicemia, esse efeito protege o coração, preserva as funções cognitivas e reduz o risco de complicações metabólicas. Para quem busca manter a independência, a vitalidade e a lucidez com o passar dos anos, incluir as lentilhas na alimentação pode ser uma das escolhas mais inteligentes e poderosas. Manter a saúde depois dos 60 não é apenas evitar o diabetes, mas proteger o cérebro, o coração e os vasos sanguíneos dos danos silenciosos causados pelas oscilações de glicose. É por isso que as lentilhas se destacam tanto. Elas oferecem um tipo especial de fibra prebiótica que alimenta diretamente as bactérias benéficas do intestino. Com o passar dos anos, a diversidade dessas bactérias tende a diminuir, o que afeta a imunidade, a digestão e até o equilíbrio emocional. Ao nutrir a flora intestinal, as lentilhas ajudam o corpo a produzir compostos anti-inflamatórios que reparam a barreira intestinal, melhoram a absorção de nutrientes e reduzem os processos inflamatórios que podem estar ligados a problemas articulares e ao declínio cognitivo. O resultado é mais energia, digestão mais leve e uma sensação de bem-estar após as refeições. Além disso, as lentilhas são uma fonte valiosa de proteínas e minerais essenciais, nutrientes que muitas vezes se tornam escassos com o avanço da idade. Elas fornecem ferro, que ajuda a prevenir a anemia e mantém as células oxigenadas, além de folato, fundamental para a saúde cerebral, para a memória e para o reparo do DNA. O magnésio, outro nutriente presente, auxilia no fortalecimento dos ossos, contribui para o bom funcionamento do sistema nervoso
e ajuda a prevenir cãibras e fadiga muscular. A combinação desses elementos faz das lentilhas um alimento estratégico para preservar força, equilíbrio e lucidez, mesmo quando as reservas naturais do corpo começam a diminuir. Outro benefício importante é a proteção contra a fragilidade precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas. Pesquisas mostram que o consumo regular de lentilhas pode reduzir marcadores de inflamação e diminuir o risco de diversas condições em mais de 30%. Ao estabilizar os níveis de energia, preservar a massa muscular e favorecer a recuperação do organismo, elas ajudam a prolongar a independência e a qualidade de vida. Incorporá-las na alimentação diária é mais simples do que parece. Elas podem ser adicionadas a sopas e ensopados, combinadas com vegetais frescos em saladas frias, servidas como base de pratos com temperos naturais ou até substituindo massas e arroz refinado. Sempre que possível, prefira cozinhar lentilhas secas para aproveitar ao máximo seus nutrientes e combine-as com alimentos ricos em vitamina C, como tomates e pimentões, para potencializar a absorção de ferro. Consumir entre meia e uma xícara de lentilhas de 3 a 4 vezes por semana pode transformar completamente sua saúde. Elas estabilizam a glicose, fortalecem o sistema imunológico, protegem os músculos, mantêm o cérebro ativo e oferecem a energia necessária para enfrentar os desafios da rotina. Ao contrário dos carboidratos refinados, que drenam vitalidade e aceleram o envelhecimento silenciosamente, as lentilhas trabalham a favor do corpo, prolongando força, clareza mental e independência. A grande verdade é que os carboidratos podem ser um aliado poderoso ou um inimigo silencioso. Tudo depende de quais escolhas você faz. Certos alimentos, como pães refinados, biscoitos de arroz, cereais açucarados e frituras, parecem inofensivos, mas estão associados a picos de glicose, inflamação, perda de energia e desgaste precoce do organismo. Não se trata apenas de calorias vazias, mas de escolhas que, ao longo do tempo, podem comprometer a saúde e roubar anos de vida. Por outro lado, priorizar os carboidratos certos, como as lentilhas, as batatas doces, a aveia e as ervilhas, significa dar ao corpo a chance de envelhecer com mais vitalidade, equilíbrio e qualidade de vida. Existem escolhas que, mesmo parecendo pequenas, podem transformar completamente a forma como o corpo envelhece. Alguns carboidratos, quando consumidos com frequência, atuam como sabotadores silenciosos. Aceleram o desgaste do organismo, enfraquecem os músculos, inflamam o corpo e afetam até a clareza mental. Mas a boa notícia é que o caminho pode ser diferente. Existem opções que fazem exatamente o oposto, fornecendo energia estável, protegendo o cérebro, fortalecendo o coração, equilibrando o intestino e ajudando a preservar a força e a independência com o passar dos anos. Quando você escolhe alimentos como ervilhas, aveia cortada, batata doce e lentilhas, está oferecendo ao corpo muito mais do que combustível. Está investindo em vitalidade e longevidade. Esses carboidratos trabalham a favor do organismo, ajudando a manter os níveis de glicose equilibrados, preservando os músculos e reduzindo a inflamação silenciosa que, com o tempo, compromete a saúde. Não existe escolha neutra. Cada refeição pode estar contribuindo para desgastar o corpo ou para fortalecê-lo. A diferença está nas decisões diárias. Fazer trocas inteligentes pode trazer resultados perceptíveis em poucas semanas. Substituir alimentos ultraprocessados e pobres em nutrientes por opções naturais e nutritivas permite que o corpo recupere energia, disposição e clareza mental. Algo simples, como trocar um café da manhã com pães refinados ou cereais açucarados por um prato de aveia combinada com frutas frescas, pode melhorar significativamente a forma como você se sente ao longo do dia. Incluir batata doce assada no almoço ou acrescentar lentilhas e ervilhas às refeições são pequenos ajustes que, somados, geram uma grande transformação. Não se trata de abrir mão de tudo, mas de fazer escolhas conscientes e consistentes. Ao priorizar os carboidratos certos, você não apenas estabiliza sua energia, mas também constrói um futuro mais saudável, forte e independente.
Cada decisão coloca você mais perto de um corpo equilibrado, de uma mente mais ativa e de uma vida com mais qualidade. Comer bem não é apenas saciar a fome, é um ato de cuidado, de reconstrução e de respeito pelo próprio corpo. A mudança começa com um passo simples, e cada escolha feita hoje molda o que você viverá amanhã.